Gente, Ana Viterbo aqui, bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre a PEC da Segurança Pública, né, que o Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, apresentou ontem para os governadores de estado. O ministro Ricardo Lewandowski, que era juiz do Supremo Tribunal Federal, ele votou pela anulação das condenações do ex-presidente na época, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que o Sérgio Moro era suspeito, e depois ele virou ministro do governo Luiz Inácio Lula da Silva, ministro da Justiça do governo Luiz Inácio Lula da Silva. E aqui eu só estou citando um fato, tá? Não estou fazendo nenhuma inferência. Ele era ministro do Supremo Tribunal Federal, voltou para anular as condenações do Lula, depois virou ministro do Lula. Isso aqui só estou apontando fatos aqui, cronologia. Não estou aqui entrando em nenhum tipo de ataque. Nessa reunião que ele apresenta essa PEC, primeiro ele diz que essa PEC é para criar uma polícia ostensiva. Que ele diz que essa polícia vai fazer o patrulhamento das rodovias, das hidrovias, das ferrovias federais, e disse que se essa polícia já existisse no 8 de janeiro, o 8 de janeiro não teria acontecido. E que eu assistindo essa reunião, eu fiquei muito impressionado pelo desconhecimento do ministro. Porque ele disse que o 8 de janeiro só aconteceu porque a Polícia Militar do Distrito Federal, comandada, né, pelo governador do Distrito Federal, não conseguiu ali, falhou em segurar os manifestantes e tal. Ele disse que se fosse o governo federal com esse comando, isso não teria acontecido, né, com essa polícia. E aí, ministro, deixa eu te lembrar, em 1945, quem comandava a Polícia Militar do Distrito Federal era o governo federal. Ela era subordinada ao ministro e depois ao presidente da República, que indicava, inclusive, o chefe, né, dessa polícia militar, que era normalmente um oficial do Exército, né, brasileiro. Ministro, no final desse ano, de 1945, o que aconteceu com a ditadura militar, com a ditadura do Estado Novo, ministro Lewandowski? Os militares do Exército Brasileiro, imaginando que o Getúlio quisesse se perpetuar ainda mais no poder, porque estavam marcadas eleições, os militares pensavam que o Getúlio não ia querer largar o poder e aí deram um golpe. E aí só lembrar o ministro que, mesmo dispondo da polícia militar do Distrito Federal, o governo caiu. O governo caiu. Essa polícia militar não conseguiu fazer nada. E por que não conseguiu? Porque eram os militares com blindados, etc., não sei o que, contra a polícia militar. Assim, é uma desproporção absurda, ministro. Absurda. Claro que, né, isso aqui eu estou fazendo um parêntese gigante, tá, gente? Na época, o Getúlio disse para o comandante da Polícia Militar do Distrito Federal que era leal, foi legalista. Ele disse que ia resolver a situação politicamente, tal, quando esse comandante entrou em contato com ele, era o Odílio Denis, e, e Getúlio caiu. A gente não sabe em que momento do dia foi esse, porque em determinado ponto Getúlio também estava se comunicando com os golpistas, dizendo que ia voltar atrás em alguns atos que os militares viram como sendo prova, né, dessa tentativa de perpetuação no poder. Getúlio falou que ia voltar atrás e tal, só que os militares não quiseram conversa e derrubaram. A gente não sabe se foi durante essa negociação que ele falou com o chefe da Polícia Militar do Distrito Federal para não fazer nada. Mas ainda se ele, porque ele se dispôs a fazer alguma coisa, mas ainda se ele fizesse, ministro Lewandowski, não ia, assim, ia ser um massacre que ia acontecer, a verdade é essa. Mas a segunda coisa que o ministro Lewandowski apresentou foi, assim, aumentar a abrangência da competência da União na matéria de segurança pública. E os governadores, em primeiro momento, aceitaram, assim, alguns não aceitaram muito bem, principalmente o governador Caiado, mas criticaram a PEC por uma simplicidade. Assim, os governadores nitidamente queriam mais coisas, queriam mais, inclusive, autonomia. O governador do Rio de Janeiro disse que queria. O governador do Rio de Janeiro, de Goiás, o Caiado, disseram que eles queriam até legislar sobre matéria penal, né, para evitar ficar só na mão da União isso. E depois a gente vai ver o que os comentaristas, né, como é que eles reagiram a esse confronto do Caiado com o Lula, porque o Caiado quer ser presidente
né, da República. Enfim, vamos ver. Saiu falando mal da PEC, dizendo que a PEC tira competências dos estados e tal. Para mim, o diagnóstico é errado, tá? Se levarem isso como disputa entre futuros candidatos a presidente, Dá para politizar. não dá para politizar. Aí fica difícil, né, Natuza? Por que o diagnóstico está errado? Fica difícil, né? Porque na reunião era o momento desse debate, né? Ali estão todos os governadores, não estavam todos os governadores, mas ali estavam os governadores de estado, se eu não me engano, o governador de Minas não foi, o governador de Santa Catarina não foi, e acho que o governador do Paraná também não foi. Acho que foram esses 3 governadores que não foram para a reunião. Mas ali era o momento deles debaterem sobre isso. E por que está errado esse raciocínio do Caiado? Por que você não falou agora? Esse debate técnico é importantíssimo. É exatamente isso que o Caiado levantou. Se você acha que está errado, por quê? Cadê? Eu parei aqui no momento desfavorável para o rapaz aqui, mas esse rapaz também falou que... Ele falou assim, não pode politizar. Pô, mas aí se você está na reunião, você é governador de estado, você foi eleito, você está numa reunião com outros governadores de estado, com o presidente da república, com o vice-presidente da república, se você não pode politizar, se você não pode exercer política ali, meu amigo, você vai exercer quando? Politizar. Então, de Ronaldo Caiado a Tarcísio, a outros governadores, não precisa ter consenso com o texto, mas não dá para não ter consenso com o espírito da proposta. Aí a maioria... Que espírito é esse, Natuza? O que você quis dizer com isso aqui? Não dá para ter consenso com o espírito da proposta. Que é isso? O que você quis dizer com isso? Nada. Isso aqui foi um vento. Não pode discordar da proposta do governo federal, hein? Não pode. Por que não pode? Por que tem que concordar com o espírito? Entra no mérito, fala, explica. Não, eles têm que concordar porque X, Y, Z. Porque se você vem aqui e ficar soltando essas coisas assim ao léu, pode até parecer que você está tomando as dores do governo federal. Pode até parecer. Olha só que maluquice. Pode até parecer que você concorda com o governo federal e discorda da oposição. Olha só que maluquice que pode acabar aparecendo. A maioria concordou com a proposta, só fez ali sugestões para mudar também Código Penal, para você reduzir progressão de pena, diminuir a soltura, né, dos presos na audiência de custódia. Essa é uma crítica ali dos governadores. Só que aí cada governador teve espaço para falar um pouco. Né? E não dá para o governador falar em autonomia e ver a situação do Rio de Janeiro. Essa autonomia está levando ao quê? Né? A autonomia do governo. O governo do estado, Exato. claramente, sozinho não está resolvendo o problema. E aí... Mas aí tem que ver a reunião, gente. Porque o governador do estado, do Rio de Janeiro, ele falou que ele queria mais autonomia justamente porque a falta de autonomia em determinadas matérias, tipo legislar sobre matéria criminal, faz com que os esforços do Rio de Janeiro, da polícia do Rio de Janeiro, não tenham resultado. Foi isso que ele disse. Falou lá da saidinha, a polícia prende e depois o cara é solto. A polícia prende, depois na audiência de custódia o cara é solto. Então foi isso que ele disse. E aí você tem que entrar no mérito e falar, não, ele está errado, porque o estudo tal diz que X, Y, Z. Porque assim, a gente falar, pô, o cara... Acredita que o cara quis mais autonomia ainda? Ele já não está fazendo nada. Quis mais autonomia ainda, mas o cara falou que ele quer mais autonomia ainda porque a autonomia que já existe não resolve a situação. Que a autonomia que já existe na visão do governador, é inexistente, porque ele depende da legislação feita pela União, feita pelo governo federal, que de acordo com o governo do Rio de Janeiro, não consegue resolver a situação, né, na situação do Rio, na situação de outros estados, tal. O Caiado também falou isso. Então, assim, dá risada, porque ele fala assim, ele pediu mais autonomia, mas não está conseguindo resolver nem com a autonomia que tem. A gente tem que entrar no mérito da reunião, gente. Tem que ver o que o cara falou.
Aí cada governador falou um pouco e Ronaldo Caiado foi falar da situação lá em Goiás e falou que resolveu a questão da segurança, porque lá não tem esse problema, não sei o quê, não sei o quê. Aí chega no fim da reunião, vem o presidente Lula para encerrar a reunião e fala assim: bom, muito bem, a reunião foi ótima, conversamos com todos os governadores, importante a gente tratar desse tema, mas eu acho que a solução aqui já ficou clara. A solução é todo mundo ir para Goiás. A solução é todo mundo ir para Goiás. Vamos lá para Goiás, ver o que o Caiado fez. E o Caiado riu. A situação está maravilhosa. Mas isso foi uma alfinetada ou foi uma descontração? Claro que uma alfinetada. Assim, depois dessa risada completamente espontânea da Natuza, a gente tem que apontar uma coisa. Primeiro, estavam dizendo que não podia politizar, não podia não sei o que e tal. Só que aí quando o presidente da República faz uma ironia, faz uma brincadeira na reunião, aí pode. Então, o político fazer política não pode. Na reunião, o presidente da República, com mais de 20 governadores presentes, o cara fazer uma piadinha para humilhar um dos governadores, aí beleza, aí pode, aí vamos rir aqui, vamos dar risada. Foi uma alfinetada. Olha a história aí do Lula, olha a história do Lula aí. Ó, fantasia de Halloween. Olha o Lula de Halloween aí. Inclusive, ele falou que quem deveria ter convocado a reunião deveria ter sido o Ronaldo Caiado. Pô, nessa questão de segurança pública. Quem falou isso, Lula? O Lula. Que quem deveria, então, ter convocado essa reunião deve ser o Ronaldo Caiado. Ele sabe tudo. Então, até os governadores aqui que são ligados a ele deveriam ir lá aprender com ele, porque ele tem receita. Lá não tem... Fazer piada, beleza. Fazer política não pode. E faltou aqui a gente analisar. Eu não tenho esses dados, não corri atrás desses dados. Mas o Ronaldo Caiado, ele entregou bons resultados na segurança pública ou maus resultados na segurança pública? Eu lembro, assim, de cabeça, dele ter diminuído o índice de homicídios em Goiás. Se for o caso, aí de fato, em vez da risadinha, tinha que fazer, não, gente, de fato o Caiado deu uma melhorada, então a gente tem que, o cara sabe, né, o que ele tá fazendo. Mas é melhor sempre rir, né, fazer tal, irônico, não entrar no mérito, não discutir nada, fica aqui, pô, fulano falou isso, aí, pô, dá risada, isso aqui. Mas assim, podem ver que, pelo menos até agora, tá, gente, isso aqui é um corte. Nenhum deles aqui pegou um dado de nada. De nada. Ninguém pegou dados de nenhum lugar aqui para fazer aqui uma argumentação. Tem sequestro lá, não tem crime, não tem nada lá e tal. E aí, para sacanear mais ainda o Caiado, que o Caiado usou a reunião para fazer Um palanque, político. Usar a reunião para fazer um palanque político, não pode. Sacanear um governador, aí beleza. Mas olha só, explicar para vocês. O Caiado, na reunião, ele falou quais eram as necessidades do Estado. Ele falou por que ele não concordava com a PEC. Ele criticou a PEC. Inclusive, antes dele entrar na reunião, ele falou, olha, não sei o texto da PEC, desconhecia o texto, estou sabendo agora, não sei o que e tal, vou ser apresentado aqui para o texto agora. Então, olha o contexto que os caras estão colocando o Caiado. Ele fazer política numa reunião que ele não sabia nem o texto, que ele foi apresentado pelo texto na hora, não gostou do texto, criticou o texto, e aí isso é fazer política. Os caras queriam que só que ele dissesse amém, né, beijasse o anel do presidente e acabou. O cara não pode falar, não pode se expressar. Né? Foi isso que ele fez lá. Pelo menos foi a avaliação do Palácio Planalto. O Palácio Planalto ficou muito irritado com a postura do Caiado, avaliando que ele transformou a reunião num palanque político, num assunto super sério, que deveria ter sido tratado de forma séria. Claro. Não dá não, Natuza. Dá sim, pô. Dá sim. Inclusive, essa é a posição do governo federal, pô. Vocês estão tomando a posição, gente. O Valdo acabou de falar ali. Não, porque o Palácio do Planalto falou que tal. Tá, Valdo. Isso é a posição do Planalto. Qual que é a sua? Se você não der a sua, eu estou imaginando aqui que você está concordando com a posição do governo federal. E aí é muito fácil, né? A gente fala, não, pô, o cara errou mesmo. Mas ninguém aqui pegou nada da fala do Caiado. Nada. Não citaram a fala do Caiado. Olha só que bizarro. Os caras estão concordando aqui com o governo federal sem citar o que o Caiado falou na reunião.
ali. E aí o Lula, para dar-lhe uma alfinetada, tem um detalhe nessa fala final do Lula, ele falou assim, tem um detalhe, acho que nenhum presidente da República se viu tanta comida assim como eu servi. Inclusive, eu servi pamonha. Ô, Caiado, chegou um pedaço de pamonha aí para você? Essa pamonha veio lá de Goiás, ela pamonha de Goiás, viu? Não sei se você recebeu, tomara que você tenha recebido. Ainda deu uma sacaneada dele. E aí o Caiado saiu reclamando, dizendo que não podia ser feita ironia numa reunião tão importante. Aí o pessoal do programa, pô, mas... Valdo, você só está citando o Planalto? Tu não vai dar outra perspectiva, não? A perspectiva do Caiado? Ou a perspectiva da oposição? Isso aqui é o quê? É para falar o que o Planalto achou? Só isso? Acabou? Se era uma reunião tão importante, por que ele usou a reunião politicamente assim? Ah, por que um político usou a reunião política? Pô, aí é o cúmulo, né? Aí é o cúmulo. Mas alguém pegou o que o cara falou ali, o que o Caiado falou de errado? Não. Aí é bizarro. Aí é bizarro. Gente, eu esqueci de pedir para vocês se inscreverem no canal. Eu vou fazer uma edição aqui e eu vou botar sei lá, um botão, um videozinho lá no começo do vídeo para vocês se inscreverem. Tá bom? É isso, gente. Vou ficar por aqui. Até a próxima.